A graça e a paz, Senhor Jesus. Boa noite a todos. Como vocês estão? Bem? Glória a Deus. Queria convidar nesse momento a você se esvaziar de si mesmo, sair um pouquinho desse natural, sair um pouquinho desse costumeiro e dizer: Senhor, eu quero agora mergulhar em Tua presença. Eu quero águas mais profundas. Sabe, águas às vezes, elas nas canelas, como fala um bom nordestino, ela não é suficiente. Águas boas são águas aonde nós podemos mergulhar. E o Senhor quer dessas águas para você, águas aonde você possa mergulhar completamente imerso na presença de Deus. Essa presença, ela tem que ser muito mais do que tudo aquilo que tentou afogar a tua alma durante esse dia. Quanta coisa tentou te abater, tanta coisa tentou te paralisar, tanta coisa tentou dizer para você: não vai para a igreja hoje, não vai para o culto hoje, mas não foi suficiente, não foi suficiente. A glória de Deus, ela sempre é maior do que tudo aquilo que pode estar ao nosso redor. A glória de Deus sempre será maior do que qualquer adversidade. E sempre em culto de Santa Ceia, meu coração ele fica mais que alegre, porque nesse momento eu consigo compreender o privilégio que eu tenho, o privilégio de poder sentar na mesa que Deus preparou para nós e lembrar da sua morte e ressurreição até que Ele venha. Quando será a vida do nosso mestre? Quem está pronto para esse glorioso dia? Quem está pronto para esse grandioso dia? Jesus Cristo, Ele está voltando, mas antes dele voltar, ainda eu quero experimentar grandes milagres. Antes dele voltar, eu quero experimentar grandes coisas. Antes dele voltar, eu quero viver coisas sobrenaturais. Ah, pastor, mas eu não tenho mais pique para isso, eu não tenho mais ânimo para isso. Eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu vou viver o sobrenatural de Deus. Eu não sei de que forma eu vou conseguir abraçar tudo isso, mas eu não quero compreender aquilo que Deus ele vai fazer. Eu quero viver aquilo que Deus vai fazer. Nesse momento eu queria te convidar a abrir tua Bíblia comigo, lá em Marcos capítulo 10, verso 27. Marcos 10, capítulo 27, abre aí tua Bíblia. Também, se puder abrir a tua boca, dá glória a Deus, aleluia, amém. Fica à vontade, sinta-se livre nesse lugar para adorar e exaltar o seu nome, para adorar e exaltar aquele que era, que é e que sempre será. Marcos 10, verso 27, à medida que você encontrar, queria te convidar a ficar de pé para reverenciar a palavra de Deus. Obrigado, Deus abençoe. E muitos filhos. Ela sorriu, sinal que recebeu, em nome de Jesus. Aleluia. Igreja cheia, em nome de Jesus. Marcos 10, verso 27. Quem encontrou, dá um glória. Eita Deus. Marcos 10, 27. Quem encontrou, dá um glória. Aleluia. Fala o seguinte, a palavra do Senhor: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são. Porque para Deus todas as coisas são. Encurva a tua cabeça. Pai, Tu és o Deus que desconhece o impossível. Tu és o Deus que escolheste a cada um de nós para habitar nessa noite. Os teus templos, os teus santuários estão neste lugar, Pai. E quando nós se unimos, a tua presença ela é certa. Quando nós se unimos, Pai, até a tristeza ela tem que saltar de alegria. E eu sei que nessa noite, Pai amado, esse povo vai saltar de alegria em tua presença. Esse povo vai te glorificar. Eles vão fazer igual Miriam fez. Eles vão dançar em teu altar. Eles vão dançar em tua presença. Eu sei que esse lugar, Senhor,
Senhor vai se tornar pequeno para a glória que o Senhor vai derramar sobre cada um de nós. Então derrame alegria sobre os corações, que as nossas mentes possam estar completamente cativas à tua presença, porque nós queremos receber a palavra, Pai, que produz resultados em cada um de nós. Nos abençoe nesse lugar, nessa noite. Derrame a tua palavra sobre nós, que a tua palavra ela vá e venha produzir o resultado para o qual ela foi enviada, em teu santo nome, Jesus. E a igreja que crê diz: amém. Pode sentar-se em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Sentou? O tema de nossa mensagem nessa noite é: alguém me explica, por favor? Diga, me explique, por favor. Diga, me explique, por favor. É tão bom quando nós podemos viver algo que a gente começa a questionar a nós mesmos e dizer: como foi que isso aconteceu? A gente começa a perguntar: isso era impossível, como é que isso pôde se realizar de tal forma? E nessa noite eu queria que você pudesse ter a sua fé alimentada nesse lugar. Você não é crente porque você vem para a igreja. Você não é crente porque você carrega uma Bíblia. Você não é crente porque um dia você levantou a mão e falou: eu quero ser crente. Você é crente porque a tua fé, ela aponta para Jesus, autor e consumador da sua fé. Você é crente porque você decidiu, mesmo sem saber explicar, ser guiado pelo Espírito Santo, ser guiado pela palavra, ser guiado pela verdade que liberta a alma de cada um de nós. E quando eu me abro para essa verdade, eu começo a me lançar em um universo onde tem muitas coisas que não dá para explicar. Uma certa vez eu estava na escola bíblica e minha irmã perguntou: pastor, quando foi que Deus ele nasceu? Eu olhei para o rosto dela e falei: Deus ele não nasceu, ele não tem mãe, ele não tem pai, Deus é soberano, ele é criador e arquiteto de tudo. E ela falou: quando foi que Deus ele existiu? Quando foi que Deus ele veio a ser algo existente? Eu falei: irmão, ó, Deus ele é Deus porque eu não consigo explicar isso para a senhora. Eu não sei quando foi que ele nasceu, eu não sei quando ele vai existir, eu não consigo, a minha mente humana, ela não consegue explicar isso. Mas uma coisa eu falo para a senhora, mesmo sem saber explicar isso, ele continua fazendo o impossível acontecer na minha vida. E o primeiro impossível que ele fez na minha vida foi perdoar os meus pecados. Quando ninguém podia perdoar, ele foi lá e perdoou os meus pecados. Quando ninguém poderia perdoar, ele foi lá e lavou, foi lá e purificou. Quando todos apontavam, condenavam, ele falou: ei, eu posso fazer aquilo que o ser humano não pode fazer. O ser humano aponta, o ser humano acusa, o ser humano fala, o ser humano diz, mas Jesus Cristo ele faz de forma diferente. Ele faz de forma diferente. E a sua o primeiro questionamento nessa noite é: como pode uma virgem dar à luz a um filho? A salvação ela começa a chegar em nossas vidas já de uma forma inexplicável. Jesus não chegou de uma forma natural, ele chega de uma forma sobrenatural. A sua mãe Maria, virgem, como poderia essa mulher engravidar? Como poderia essa mulher conceber? Como poderia essa mulher dar à luz a um filho? Sabe, se eu for explicar para você, eu não vou saber explicar, porque eu não tenho nenhum conhecimento sobre medicina. Se a ciência for explicar, talvez ela não saiba explicar. É muito mais fácil apontar e dizer: não, isso não é verdade. Mas para mim, que vivo pela fé, é muito melhor dizer: o meu Deus, ele pode fazer o impossível acontecer. Se Jesus Cristo ele pega uma virgem, não só Maria, mas como ele faz com Sara, como ele faz com Ana, como ele faz com outras mulheres da Bíblia, se ele pode pegar uma mulher estéril e fazer uma alegre mãe de filhos, o que é que ele não pode fazer? Sabe por que nós não conseguimos viver os milagres na plenitude? É porque nós queremos que Deus ele explique coisas para nós que nós não conseguimos entender. Sabe quantas vezes nós falamos: Deus me explique, que eu não estou conseguindo entender. Deus ele não quer explicar para você. Deus ele quer fazer você viver. Ele quer fazer você mergulhar nesse oceano de milagres e fazer o sobrenatural acontecer.
Chega de viver uma vida aonde todo mundo pode explicar, aonde todo mundo pode dizer o que foi, como foi, aonde todo mundo pode falar: eu sei de onde partiu, eu sei aonde vai terminar. Chega um momento que a gente tem que falar: Deus, eu quero viver o sobrenatural. Eu quero viver o que os homens no passado eles puderam viver. Eu não quero viver uma vida explicável. Eu quero viver uma vida onde as pessoas não consigam explicar. É muito fácil ser natural, é muito fácil ser como a sociedade pede, é muito fácil ser como as pessoas apontam como jogo ético para cada um de nós. Mas quando o ser humano ele mergulha em Deus, ele começa a viver, parece que uma loucura na sua mente. Ele começa a orar para que Deus mande fogo do céu. E o interessante é que na sua loucura ou na sua fé que não é explicável, ele pede: Deus, manda fogo do céu, consuma o holocausto, consuma a lenha, consuma a água, consuma tudo que é nesse altar. E quando ele acaba de orar, o fogo ele cai do céu. Deus ele consome. É quando o homem ele olha para suas expectativas de liberdade, talvez se apagando, talvez morrendo. Deus fala: levanta o cajado, fala para as águas e o mar vai se abrir. Isso não é explicável, isso não é natural. Talvez Deus me explique como é que isso vai acontecer, mas Ele não fez isso. Ele falou: eu vou viver esse milagre, eu vou viver esse algo novo. Talvez Deus ele não vai explicar para você como Ele vai salvar a tua família. Ele não vai explicar para você como Ele vai abrir a porta de emprego sonhada. Ele não vai falar para você como Ele vai fazer aquele projeto que está no teu coração há tanto tempo. Mas Ele vai fazer. Você não vai entender, eu sei que você não vai entender. Não peça para Ele explicar, porque milagres não se explicam, milagres se vivem. Milagres não se explicam, milagres se vivem. Eu preciso viver um milagre. Você precisa viver um milagre. Você precisa despertar amanhã, olhar para você e dizer: hoje eu vou viver algo inexplicável. Hoje eu vou viver algo que eu não sei como explicar. Quantas vezes em meio à minha escassez eu falava: Deus, manda provisão, faz alguma coisa acontecer. E de forma natural Deus ele não fazia. Mas sabe quando Deus ele chega de uma forma diferente? E Ele fala para nós, como Ele falou para Maria, lá no verso 35 de Lucas 1, Ele fala o seguinte: e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Descerá sobre você o Espírito Santo. Ei, descerá sobre nós o Espírito Santo, o poder do Altíssimo. Ele vai nos cobrir. Nós estaremos debaixo da sombra do Altíssimo. E quando esse poder acontecer, quando esse poder for derramado, nós iremos viver momentos inexplicáveis diante de Deus. Porque o teu casamento ainda não é o casamento sonhado. Talvez falta descer esse poder do Altíssimo sobre você. Porque o teu trabalho, a tua vida financeira não é de sucesso ainda, porque talvez está faltando essa sombra do Altíssimo envolver você. Está se explicando demais, está dizendo demais, está fácil demais detectar como aconteceu. Chegou o momento de nós começarmos a viver como Maria viveu. Eu não sei como vai acontecer, eu não sei como vai proceder, mas és-me aqui, sou teu servo, sou teu filho. Faz acontecer na minha vida, faz acontecer em mim. Nós podemos olhar para muitos homens da sociedade, mas nunca vou olhar para eles como eu olho para Abraão. Eu nunca vou olhar para eles como eu olho para Elias. Eu nunca vou olhar para eles como eu olho para Paulo. Porque cada um desses homens, o que eles viveram é inexplicável. Mas o que os homens de Deus viveram, ninguém poderia explicar. E talvez a sua pergunta fosse: alguém me explica isso, por favor? E talvez você tenha vivido dias onde tudo o que você quer é que alguém te explique porque você está vivendo esse tempo, porque você está vivendo esse momento. Não é tempo de ninguém explicar porque você está vivendo dessa forma. Não é momento de ninguém te explicar porque você está vivendo esse momento. Chegou o tempo de você olhar para você e dizer: Deus, eu não quero que ninguém te explique esse momento. Eu quero viver o pós-momento. Eu quero viver o que o Senhor tem para fazer. Eu quero viver o teu mover futuro. Eu quero viver a tua ação futura. Eu quero viver. Porque além daquela mulher ela ser virgem e conceder um filho, esse menino quando nasce com 12 anos de idade,
o meu Jesus, o meu Salvador, com 12 anos de idade, ele já estava no templo a interrogar os doutores. Quantas vezes eu e você precisamos dessa sombra que nos cobre e nos faz crescer diante dos homens? Deus está querendo que você cresça diante dos homens, mas nós precisamos, antes de crescer, sermos envolvidos, porque tudo é dele, por ele, para ele. O teu crescimento será para Deus, a glória que ele vai derramar sobre você, para ele. Não é o que você pode fazer, é o que ele vai fazer em você. Talvez você entrou nessa igreja e você tem questionado: Deus, por que logo essa igreja? Aqui não tem o que eu preciso, aqui não tem o que eu gosto, aqui não tem o que eu quero. E Deus, ele olha para você e ele fala: olha, hoje não pode ser explicável, hoje não pode ser manifestado a você o que eu vou fazer, mas aguarda só o que eu vou fazer na tua vida, aguarda só o que eu vou fazer por esses dias. Jesus, em meio aos doutores, era uma criança de 12 anos de idade, mas esse homem se tornaria um dos maiores, aliás, o maior homem que a história pôde ver. Quem é você hoje? Quem é você nesse momento? Qual a forma que você tem vivido? Deus está reservando tempos gloriosos para você. Deus está reservando tempos onde você nunca imaginou que você pudesse viver. Mas vai acontecer, porque o meu Deus, ele não precisa explicar. Ele só diz: olha, para os homens é impossível, mas para Deus nada, diga nada, para o meu Deus é impossível. Nessa noite eu quero que você tome posse dessa palavra, que você saia alimentado por essa palavra. Nada para o seu Deus é impossível. Talvez você esteja em sua casa nesse momento sem forças para se levantar, sem forças para andar. Você está achando que é impossível. Se você está achando que é impossível, é porque os seus olhos são olhos naturais. Ele não conhece o impossível. E eu não sei se uma palavra de sabedoria, eu não sei se um ditado popular, mas não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Deus, ele não sabe o que é impossível. Quando ele quer fazer, ele vai lá e faz. Josué perdendo a guerra, Josué, para vencer a guerra, ele fala: o dia vai ter que se tornar mais longo. Qual o problema? O problema é que o dia não para. Ele fala: isso era um problema para os homens, porque para mim o dia vai parar agora. O sol, ele vai se deter aonde ele está. Não estamos falando sobre movimento de rotação ou translação da terra, estamos falando sobre a sombra do sol. Ela vai parar aonde está a lua. Ela vai ficar naquele exato momento. Não vai haver sombra nem para a direita nem para a esquerda. Vai parar onde está. Se necessário for por amor a você, a estéril, ela vai gerar filhos. Se necessário for por amor a você, as crianças, elas distribuirão sabedoria. Mas quando tudo isso estiver acontecendo, vai chegar um momento que você vai ver os elementos físicos começarem a ser transformados. Aquilo que não era, vai começar a ser. Aquilo que poderia não ser, vai começar a apontar dizendo: não, vai acontecer, vai ser, já era. Deus, ele vai fazer. Porque quando eu olho para Jesus agora, fazendo o seu primeiro milagre, eu vejo Jesus em um casamento. Diga: vai haver casamento. Fala com fé: vai haver casamento. E quem sabe não é o seu. Você crê nisso? Você crê nisso? Já preparou a casa? Já comprou as alianças? Você está pedindo que alguém te explique como é que você vai casar, não é isso? Ninguém vai te explicar, porque esse milagre, Deus, ele vai se encarregar de fazer. Jesus no casamento, a festa estava muito boa, a festa estava acontecendo, mas o vinho acaba. E se o vinho acaba, a festa também, ela iria acabar. E quando o vinho agora, ele acaba, Maria chega dizendo: olha, o vinho acabou. Ele fala: o que eu tenho a ver com isso? O problema, ele não é meu. A problemática não é minha. Aí Maria fala: olha, fazem tudo que ele pedir. Em outras palavras, falou: ele vai fazer. Eu sei que os seus milagres começarão a acontecer.
E quando agora Jesus ele manda que enche as talhas, que pegue água, que possa encher, porque ele vai fazer um milagre acontecer. Eu começo a ver agora a água, aquilo que é substância física, ela começar a ser transformada em vinho. Era o poder da palavra do meu Deus, era o poder da boca, era o poder da palavra que saía da sua boca. Pastor, a água se transformar em vinho, como é que isso pode acontecer? Por favor, me explica. Eu também não sei te explicar. Eu também não sei dizer para você como é que isso pode acontecer. Eu não sei te explicar como é que eu estou nesse lugar hoje à noite. Eu não sei te explicar como é que eu tenho o privilégio de ser pastor em uma igreja como essa. Eu não sei te explicar como Deus ele pôde me alcançar. Eu não sei te explicar. Eu não sei como Deus ele conseguiu alcançar você, como ele conseguiu mudar você, como ele conseguiu transformar você. Eu não sei te explicar. Não adianta você pedir a minha explicação, não adianta você pedir a mim para dizer como é que isso pode acontecer. Não adianta, porque Deus ele faz acontecer. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que eu sabia os serventes que tinha tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu até agora guardastes o melhor vinho. Com Jesus não há sobra, com Jesus não há inferior, com Jesus sempre haverá o melhor. Ei, com Jesus sempre haverá o melhor na tua casa, na tua família, no teu casamento, na tua área financeira. Com Jesus sempre haverá o inexplicável. Como é que esse vinho pode ser bom até no final do casamento? Quem fez o vinho não foi os homens, quem fez o vinho foi Deus. E se Jesus Cristo ele fez o vinho, tem que ser o melhor, porque com Deus sempre você vai experimentar, vai comer, sempre você viverá o melhor. O que é que você está esperando que Deus ele venha fazer? Está esperando que Deus venha fazer coisas naturais? Deus ele vai fazer coisas sobrenaturais. É a virgem que vai dar a luz a um filho. É uma criança de 12 anos interrogando aos doutores. É água transformada em vinho. Mas o maior milagre que os homens poderão ver não foram simplesmente esses. Com Jesus os cegos tinham que ver, os paralíticos tinham que andar. Com Jesus a tempestade tinha que acalmar, o pão tinha que multiplicar, os mortos tinham que ressuscitar. Com Jesus algo sobrenatural sempre tinha que acontecer. Sempre tinha que acontecer. E na tua vida? Quando é que esse sobrenatural ele vai começar a acontecer? Na tua história, quando é que esse sobrenatural vai começar a acontecer? Quando vai começar a acontecer? Me explica, por favor. Quando? Jesus encontra o cego e o cego falou: mestre, eu quero ver. Qual é o remédio para a cegueira? Alguém me diz aí, qual o remédio para a cegueira? Qual o remédio para a cegueira? Ninguém sabe? Não, mas naquela época Jesus estava chegando, hoje nós sabemos. Cirurgia? Tem cirurgia para fazer o cego ver? Até onde eu sei não, né? Não existe remédio para a cegueira. Não existe remédio para a cegueira. E o interessante é que não existindo remédio para a cegueira, Jesus ele bem sabia que não existia remédio para a cegueira. Ele falou: olha, tá cego, o que é que vai fazer? Ele quer ver. Faz o que agora? Não tem remédio, vamos inventar. Com Jesus sempre não se explica. Vamos dar cuspida aqui no chão, vamos ver o que acontece. Não tem remédio, cospe no chão, faz lodo. Será que foi com o dedo? Faz lodo aí com isso. Aí ele pega, faz o lodo. Aí o cego não via. Glória a Deus. Ele pega a saliva agora, passa a lama nos olhos do cego e ele fala: vai lá, lava no tanque. No
Não tinha um remédio que se explicasse. Não tinha um remédio que a ciência pudesse falar: esse aqui vai tirar a cegueira. Ele falou: se a ciência não explica, deixa que eu faço, deixa que eu sei fazer. Há coisas na vida que eu e você vamos precisar dizer: eu vou ter que agir por fé e não por vista. Quando a ciência não consegue dar uma solução, você vai ter que falar: minha fé, ela vai trazer uma solução. Não tem remédio para a cegueira, não tinha, porque com Jesus tinha. Qual o remédio para a cegueira? O quê? Qual o remédio para a cegueira? O lodo. A composição química é cuspe e terra. E qual o nome que se dá esse remédio? Milagre. Vamos lá, toma aqui, toma uma dose de milagre para você. Ele vai, lava os olhos, e quando ele volta, o remédio deu solução. Como é que você pode ver? Eu não sei te explicar como eu pude ver. Ele passou um negócio lá no meu olho. Passou, mandou eu lavar. E quando eu voltei, eu estava enxergando, eu estava vendo. Às vezes eu e você precisamos sair dessa órbita natural para viver o sobrenatural de Deus. Como é que ele fazia para multiplicar? Como é que ele alimentava uma multidão de 5.000 pessoas? Como é que isso acontecia? Ele encontra um rapaz: ei, vocês têm o que aí para comer? Alimenta essa multidão. Senhor, não tem como alimentar, tem muita gente, não tem nada que possa oferecer. Tem um rapaz aí que ele tem a marmita, ele vai trabalhar, está levando o lanche dele. Traz aí o que ele tiver. E quando ele pega 5 pães, ele levanta para o alto, ele dá graça pelo pão que ele tinha. E o pão multiplicou? O pão multiplicou? Não, continua sendo 5 pães. Continuou sendo 5 pães. E ele manda distribuir para a multidão. E quando vai distribuindo, à medida que você dá, você começa a receber. Era partindo pão, dando pão, e o pão não se acabava, multiplicava. Ei, me explica, como é que isso pode acontecer? Eu não sei te explicar, mas eu sei que o pão alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e sobejaram ainda muitos cestos, porque não era explicável, não era natural. A tempestade, com o som da sua voz, acalma, aquieta, tudo se transformou. Os mortos, ele só falava: menina, levanta, jovem, levanta. E assim o morto ressuscitava, a vida, ela começava a dar vazão. A minha palavra, ela precisa a partir de hoje começar a ser uma palavra de fé. Como vai acontecer eu não sei, mas se Deus ele falou, vai acontecer. Uma das últimas experiências que eu vi com Deus foi quando no início da pandemia nós falamos: olha, nós iremos concluir os banheiros, a cozinha, iremos deixar pronto a área das crianças lá atrás. Mas eu perguntei: mas como é que isso vai acontecer? Me explica aí, por favor. Dinheiro não tinha suficiente, mas vamos começar. Quando começamos a embolsar as paredes, o dinheiro acabou, mas Deus ele falou: não vai faltar provisão, pode continuar. E eu mandava o pedreiro vir trabalhar, e eu falava: como é que eu vou pagar o final de semana? Mas parece que multiplicava. Chegava o final de semana, tinha o dia do pedreiro. Eu falava: Senhor, acabou. Ele falou: pode mandar vir a próxima semana, eu vou mandar. E o interessante é que nós não só fizemos aonde dava para fazer, nós estamos por esses dias entregando a chave, obra completa, está encerrada, certo? Só falta a pintura e chegar à porta, porque tudo já está no seu devido lugar, certo? Tudo já está da forma que Deus ele falou que ia fazer acontecer. Aí você me pergunta: e dinheiro, de onde veio? Pergunta para a tesoureira, que talvez ela saiba explicar, porque eu não sei explicar. Eu não sei explicar. Aconteceu, nós fizemos, e fizemos da melhor forma possível, para que o nome do nosso Deus ele fosse exaltado e glorificado. Ei, me explica como é que tudo isso pode acontecer. Eu não sei te explicar, mas eu vou ver tudo isso. Mas nós queremos tão somente que você abra o seu coração para entender que o maior milagre não foram esses que aconteceram. O maior milagre foi você estar nesse lugar hoje dizendo: eu sou um cidadão dos céus, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Para imaginar agora de onde você veio. Para imaginar agora de onde Deus te arrancou. Para imaginar agora de onde Deus te arrancou. Talvez muitos vieram porque não suportava mais o lugar que estava. E talvez outros vieram, não sabem nem explicar por que veio, porque lá onde eles estavam, estava bom demais.
Uma certa vez eu conheci uma pessoa, ela falava: pastor, chega a dar água na boca, pastor. Eu falei: o quê? Pastor, eu dançava forró a noite inteira, pastor. Eu bebia a noite inteira, chega a me dar, pastor, um anseio quando eu falo nisso, pastor. Eu falei: irmã, tu não se converteu ainda não? Ela falou: pastor, me converti. É tão tanto que me dá vontade de água na boca, mas jamais eu iria lá, porque o que eu experimentei, o amor de Deus é maior do que tudo aquilo que eu vivi lá fora. Tem pessoas que chegaram nesse lugar, mas elas não chegaram porque a vida deu errada lá fora. Elas chegaram porque experimentaram um amor maior do que o amor que receberam lá fora. Sabe, Jesus Cristo, quando Ele escolheu a mim e a você, eu não vou saber te explicar como foi, porque foi, como Ele fez isso acontecer. Mas deixa eu dizer algo para você. Foi necessário que o sangue fosse derramado, e Ele falasse: esse sangue aqui é o sangue da nova. É o sangue da nova. Isso aqui é uma nova aliança. Tudo vai se fazer novo agora. Não é mais como você via, não é mais como você falava, não é mais como você achava. É tudo novo agora. Era impossível perdoar pecados, mas Ele perdoou os meus pecados. Ele perdoou os meus pecados. Quando eu vejo o sangue sendo derramado sobre a minha vida, eu vejo Jesus dizendo: olha, ninguém poderia fazer isso por você. Ninguém poderia fazer. Abraão não poderia fazer, Moisés não poderia fazer, Elias não poderia fazer, nenhum homem que veio na antiga aliança, do maior profeta ao menor profeta, nenhum deles puderam fazer. Mas eu vim de uma virgem, eu cresci com sabedoria, eu fiz milagres acontecer. Mas isso era só um caminho trilhado para eu poder chegar na cruz e poder salvar você, poder perdoar os teus pecados. Aí é quando eu chego nesse lugar nessa noite, hoje domingo, dia 1 de novembro. Terminou rápido o ano, muito rápido. 1 de novembro de 2020. E tem muita gente falando que esse ano passe logo, que eu não estou mais aguentando esse ano. Eu queria falar para você que os anos passam. Se você não mudar, tudo se torna igual. Eu vi muita gente pedindo para 2019 ir embora. Se eles soubessem quem seria 2020, eles diriam: fica 2019, não vai agora não, fica mais uma coisinha. Não peça para não ir embora, peça para suportar, para largar as suas costas. Porque nesse dia, eu e você, em um mundo de caos, podemos estar na mesa do Senhor, dizendo: eu não sei explicar porque eu estou nessa mesa. Pecador que eu sou, falho que eu sou, errôneo que eu sou, mas Ele me deu o privilégio de poder sentar nessa mesa. E cada vez que eu olho para ela, eu não lembro, eu não consigo lembrar o tamanho da santidade que possa habitar em mim, mas eu vejo o tamanho do pecador que eu sou e o tamanho do amor que eu recebi. Eu consigo ver o tamanho do ser humano, contaminado, contagiado pela morte, mas o tamanho do Deus que Ele falou: o meu sangue vai pingar sobre você, e toda condenação que possa haver sobre a sua vida, ela vai recair sobre mim, porque Ele era inocente. Ele foi crucificado, mas Ele não tinha pecado. O pecado era meu e seu. Ele fala: eu vou morrer numa cruz, para que esse momento Ele sempre venha a ser lembrado. Vocês vão cear, vocês vão sentar numa mesa, vocês vão lembrar da minha morte e ressurreição até que eu venha. Esse momento é o momento que eu lembro que eu ressuscitei juntamente com Ele, e Ele vai voltar para me buscar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Tem uma cidade preparada para mim, tem uma mansão preparada para mim. Eu vou morar com meu mestre, nós iremos se encontrar com o nosso mestre. E essa é a esperança que me move todos os dias. Essa é a esperança que me move. Tantos anos lutando, tantos anos pelejando pela fé. Vivi situações que nunca vou conseguir explicar a ninguém como foi que eu vivi, mas eu vivi. Cada uma delas rompendo em fé a cada dia, dizendo: eu sou o corpo de Cristo. Eu sou o corpo de Cristo aqui nessa terra. Ainda que os homens possam apontar você, ainda que os homens possam acusar você, sabe por que eles apontam? Sabe por que eles acusam? Porque eles não podem salvar. É impossível para eles salvar.
Então Jesus, sabendo que é possível salvar, Ele nunca vai condenar ninguém, Ele nunca vai apontar para ninguém: pastor, mas é um drogado, é uma prostituta, é um alcoólatra. Essa é a minha visão. Quem aqui nunca bebeu diz amém? Amém. Tem, glória a Deus, tem um bocado de gente que não conheceu o álcool. Amém. Quem aqui nunca foi para noitada diz amém? Amém. Tem um bocado aqui de crente que não participou dessas coisas. Mas eu queria falar para você: os que participaram e os que não participaram, cada um deles foram envolvidos pelo mesmo amor. Cada um deles puderam ver o mesmo sangue ser derramado, e Jesus dizendo ao seu ouvido: olha, para os homens não é impossível você se salvar, mas eu posso salvar você. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos... Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas. Se não fosse assim, vou preparar lugar e virei outra vez. Ele virá outra vez para nos levar. Ele virá outra vez para que nós possamos viver esse momento com Ele. Nós iremos estar nas bodas do Cordeiro. Nós iremos participar da ceia celestial. Para imaginar aquele grande dia. Me explica como será aquele grande dia. Me explica, se você consegue, como será aquele grande dia. Mas o pretinho aqui vai estar lá. Vai. Quem disse que eu não iria vai se enganar, porque eu vou estar lá sentado na mesa. Do lado de quem? Do lado de quem? De Abraão, Isaac, Jacó. Só foi em tempos diferentes, mas cumprimos a nossa missão, batemos a nossa meta, fomos fiéis até a morte, e agora estamos aqui recebendo a coroa da vida. Imagina lá eu perguntando a Abraão, aliás, Moisés, você levantou a vara, o mar se abriu, mas eu, Moisés, toquei em doentes também, eles foram curados. Moisés, tu viveu experiência, eu vivi outra, sabe? Eu vou chegar naquela mesa, eu vou falar como foi bom servir ao Senhor, como é bom estar em retidão em seu altar, como é bom saber que tem coisas que não dá para explicar, mas eu posso viver. Essa igreja não tem como explicar. Estamos vivendo hoje, 2020, algo inexplicável, porque lá nos anos de 1996, 95, estávamos sem esperança. Já vi um decreto, vai fechar, não tem condições, não vai permanecer aberta. 2006, sabe, não tem condições, não dá para permanecer aberta. É quando Deus ele fala, é quando Deus ele vem e ele fala: vocês poderão até não entender hoje, mas lá em 2020 vocês não terão como explicar o que eu fiz. Vamos nesse momento participar.